Graça e paz, irmãos. É muito bom estar mais uma vez podendo falar um pouco da palavra de Deus para os amados, externar a nossa alegria, a nossa gratidão, poder dizer que estamos bem, com saúde e paz e comunicar um pouco dessas verdades de Deus para os amados. Nesse ensejo eu quero falar sobre os fundamentos da nossa fé, baseado no Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24, que diz: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Nós, cristãos, aqueles que cremos no Deus da nossa salvação, nós preferiremos edificar a nossa fé na rocha, que é Jesus Cristo e a sua palavra. Meus amados, Jesus ele iniciou o Sermão do Monte falando sobre as bem-aventuranças. Lá no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, a partir do verso 3, ele diz: Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Então Jesus ele começa a sua ministração ali no monte falando sobre esse assunto, sobre a felicidade. E ele encerra o Sermão do Monte justamente com esse texto que nós acabamos de ler em Mateus 7, 24. E nesse ensejo ele quer dar uma mensagem, ele quer exortar os seus discípulos. De que forma eles vão subsistir, independente das intempéries, independente das situações. Ele diz aos discípulos: vocês precisam pôr em prática a minha palavra. Depois de falar de tantos assuntos, além das bem-aventuranças, ele também falou sobre o amor ao próximo, que está baseado no capítulo 5, versículo 43 ao 48. Ele também falou sobre a oração, a importância da igreja, dos discípulos, manterem uma vida de oração, manterem uma relação estreita com o Pai Celestial através de um diálogo que foi aberto através da cruz de Cristo, quando os nossos pecados ali foram perdoados, quando Cristo venceu a morte. Então ele abriu um caminho. Não há mais separação entre nós e o nosso Deus. Não precisamos de um outro mediador a não ser de Jesus, para levar a nossa intercessão, para levar a nossa gratidão ao Pai Celestial. Então a oração faz parte dessa caminhada de fé. Ele também falou das nossas prioridades aqui na terra.
quando ele diz que não devemos ajuntar tesouro aqui, mas sim nos céus. Então foram assuntos importantíssimos que ele abordou. Ele falou também da nossa confiança. Ele falou realmente da nossa segurança aqui na terra. Lá no capítulo 6, versículo de número 33 e 34, ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então falou de assuntos importantes como esse. Falou também das escolhas, ali no capítulo 7, nos versículos 13 e 14, quando ele diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que acertam por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho, e são poucos os que acertam com ela. Jesus também alertou sobre os falsos profetas, os falsos ensinos. E ele deixou esse legado, de conhecimento, de bases sólidas para a nossa fé. E aqui, a partir do versículo 24, ele diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então está aí, irmãos, o segredo. Está aí a resposta, do Senhor. Deus, em Cristo Jesus, Ele traçou um caminho. Ele nos deu os ensinamentos que estão registrados na palavra de Deus, para que possamos ter uma vida firme, contínua, uma vida cheia de esperança, uma vida cheia de certeza, uma vida em que não há barreira que não possa ser ultrapassada, porque Ele já passou por nós. Jesus suportou tudo em nosso lugar para nos dar a vitória final. Então eu quero deixar essa palavra de louvor para a igreja, essa palavra também de exortação. Meus amados, temos ouvido tantas mensagens nesses últimos dias, temos lido tanto a palavra, que possamos não apenas nos tornar intelectuais do conhecimento, teólogos, bacharéis no conhecimento da verdade de Deus, mas que possamos nos tornar servos. E o servo, ele está disposto, ele precisa estar disposto a obedecer. E Jesus aqui, ele diz: vocês agora conhecem, vocês agora tiveram acesso através do ouvir, agora ponham em prática, porque aquele que ouve e põe em prática, ele é comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então esse é o tempo, da prudência. Esse é o tempo, da obediência. Esse é o tempo de nos examinarmos e percebermos onde é que o Senhor precisa agir. Onde é que o Senhor precisa fazer consertos em nossas vidas. Precisamos nos achegar a Deus e levar essa mensagem de fé, de esperança, de eternidade para as pessoas que precisam. Ontem eu estava ouvindo o culto da Junta de Missões Mundiais, ouvindo o testemunho do pastor que está ali na Itália. Quantas oportunidades que Deus está dando, mesmo em meio àquela crise, as pessoas em desespero, mas aí o alento da palavra de Deus, a mensagem do Evangelho, ela está encontrando guarida nos corações angustiados, corações que estão sedentos por este Evangelho. Jesus diz mais na frente, aqui nesse mesmo livro, no capítulo 9, a partir do versículo de número 35, ele fala sobre os desafios desta obra missionária. Ele diz assim, nos versos 36, diz: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas,
como ovelhas que não têm pastor. Então, quantas vidas estão assim nesse contexto que estamos vivendo? Estão aflitas, estão exaustas, sem saber para onde se dirigir. Mas nós temos, a igreja tem a palavra. A igreja tem a resposta. A resposta é o Evangelho de Cristo. A resposta é a palavra do Senhor. Porque qualquer outro apego hoje não dá segurança. O que nos vai dar segurança, o que vai dar segurança às pessoas que estão angustiadas, sem saber para onde se dirigir, é a palavra de Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então essas pessoas precisam encontrar refúgio. E aí no verso 37 de Mateus 9 ele diz: e então se dirigiu a seus discípulos: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Meus amados, é verdade essa palavra. Quando Cristo falou, ela já era uma realidade hoje, quase 2000 anos. Ela ainda continua uma realidade, ainda somos poucos os trabalhadores. Podemos até ter nossos templos cheios de pessoas ali cantando, ali fazendo suas ofertas, ali sendo frequentadores daquela casa, mas nós temos visto em nossos dias também poucos trabalhadores. E aí na quarta-feira, ouvindo a conferência de missões nacionais, o pastor Samir disse: existe no meio da igreja um pecado que precisa ser confessado, para que a igreja ela cresça, para que a igreja ela cumpra com a sua missão. E aí ele disse que o pecado era da omissão de pregar o Evangelho, de pregar essa mensagem que dá segurança, que dá sustentação às pessoas. Porque quando Jesus ele pregou aos seus discípulos, creio que foram mensagens poderosas, porque diz que onde Jesus estava pregando, as multidões se achegavam. E eu creio que ali existia uma grande multidão, mas que precisava não ser apenas ser ouvinte. Precisamos, irmãos, hoje não sermos apenas ouvinte. Que a mensagem apenas não sensibilize-nos, mas que ela nos motive, nos impulsione a obedecer. E aí Jesus disse para aqueles discípulos: olha, a casa, a vida de vocês vão ser edificadas se vocês colocarem em prática esses ensinamentos. Não forem apenas ouvintes, como ele diz aqui na continuidade: todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado ao homem insensato que edificou a casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios e sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então o conhecimento em si, o ter tido acesso à palavra, não é suficiente, é preciso obediência. O Senhor disse a Saul: obedecer é melhor do que o sacrificar. Então, queridos, eu quero convocar vocês nesse ensejo a ouvir sim a palavra de Deus, mas também a assumirem um compromisso de obedecer, de fazer a vontade do Senhor, de realmente colocar em prática esta palavra. Quantas vidas estão perdidas, estão angustiadas, precisando dessa mensagem. Então eu preciso urgentemente rever a postura, a minha obediência, a minha disponibilidade para cumprir com o ministério que o Senhor me confiou. Quando Jesus
lá no final do capítulo desse livro de Mateus, no capítulo 28, né, a partir do versículo de número 18, 19 e 20, ele faz o comissionamento à sua igreja, aos seus discípulos. Ele diz, Jesus se aproximou dos discípulos e falou e disse: olha, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Meu amado, você pode até nesse ensejo estar vivendo um momento, né, de isolamento, mas você não está só. A palavra do Senhor diz que o Senhor, Ele estará conosco todos os dias, independente das circunstâncias. O Senhor, Ele está com você. Basta que você creia, basta que você obedeça a esta palavra. Então, quantas pessoas estão precisando ser ensinadas? Quantas pessoas estão como aquele etíope que vinha do templo em Jerusalém, vinha lendo os escritos do profeta Isaías, mas ele não compreendia porque faltava alguém para lhe explicar. E aí o Senhor, Ele envia através do anjo a Filipe, aquele homem, e quando Filipe se aproxima daquele etíope, ele faz uma pergunta: compreendes o que lês? Ele diz: como poderei compreender se não há quem me explique? E ali ele apresentou, a partir daquele texto, daquela mensagem, Filipe apresentou a Jesus Cristo. E aquele homem, imediatamente ele creu, ele entendeu. Então talvez o que precisa ser feito na vida do seu amigo, na vida do seu familiar, na vida do seu vizinho, é que você se disponha a ir até ele, explicar a palavra de Deus, para que ele possa compreender, para que ele, a partir daí, possa também obedecer esta palavra, colocar em prática. Então que você, nesta hora, possa autoavaliar-se e tomar esse conselho de Jesus. Quantas mensagens você ouviu? Talvez essa seja mais uma mensagem que Deus está nos permitindo ouvir. Eu, particularmente, ouvi bastante esta palavra antes de trazer para compartilhar com os amados. E aí a gente pode se perceber: será que eu estou fundamentando a minha fé na palavra? Será que eu estou edificado nesta rocha? Porque se eu estou, pode vir a tempestade que vier, ela não me abalará, porque ela me susterá, porque é a palavra de Deus, a palavra fiel, a palavra digna da nossa confiança, a palavra que não tem erros, é a verdade do Senhor, que garante esperança para nós, não só aqui nessa vida, mas na eternidade. Então, meu amado, confie na palavra de Deus, creia no Deus dessa palavra, obedeça, coloque em prática, não seja apenas um ouvinte, mas seja um ouvinte, mas acima de tudo, praticante desta verdade. Vamos pedir a Deus que Ele possa nos ajudar a colocar essa palavra em prática em nossas vidas. Pai de amor, nós celebramos nesta hora o Teu nome. Nós ouvimos, ó Deus, mais uma vez, um pouco da porção da Tua palavra. Que o Senhor nos ensine a sermos obedientes, a exercitarmos em nossas vidas esta mensagem que nos edifica, que nos dá segurança, que renova em nós a esperança.
Essa palavra que, como diz o Salmo 119, 105, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminhar. Essa palavra que é a verdade, que Jesus diz, que muitas vezes erramos por não conhecê-la, mas que nesta hora, esta palavra veio ao nosso coração e que ela possa ser guardada em nosso coração, como diz no Salmo 119. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E que a nossa vida, ó Deus, possa ser edificada nesta mensagem. Em nome de Jesus. Amém.